Queridos amigos e irmãos, saúdamos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se bênção e se proteção por e contínua sobre cada um de nós. Nos ali alegre mais uma vez nesse encontro para estudo da Santa Palavra de Deus, que é luz e lâmpada para os pés. Hoje nos abençoa também sobre um tema muitíssimo importante nesse quadro, verdade presente. Nós também dá continuidade àquilo que já não tinha falado sobre sinais. Nós também hoje ainda dos sinais que nunca tinha falado. Então nós também fala de dos sinais também que é algo muito importante que me conhece. Não precisa conhecer sempre que não pode estar preparado para a breve volta de Jesus. Queridos, nesse momento, ainda pedimos que não abre nosso coração de junto e não fala com nosso grande Deus. Oremos. Grande Deus e Pai que te habita dos céus, Senhor, muitíssimo obrigado por vida e saúde. Obrigado por proteção e por bênção de Deus de estar ali nesse momento, te abençoa a santa palavra de Deus. Que bênção de Deus pode ser derramada sobre as pessoas que nesse momento se estão tanto no seu trabalho, na casa ou na fase de viagem. Pai, que Deus pode ser qual e que pode abrir seu coração à verdade de Deus. E que o Espírito de Deus seja nos guia nesse estudo. Três bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, hoje nós também damos continuação a sinais de volta de Jesus Cristo. Então, hoje nós também analisa dois sinais muito importantes que a palavra de Deus acaba de apresentar. Ora, se que não vai para o livro de Mateus 24, que é onde nos encontra um grupo de sinal, onde está mostrando brevemente mas que Jesus Cristo está volta. Então, queridos, hoje no que bem analisa, dentro de Mateus 24 também, algum sinal que a palavra de Deus ainda está continua dando sobre a volta de Jesus. Por isso, navega comigo até o livro de Mateus, nesse capítulo 24, nesse versículo 14. Porque de tudo que é sinais que não acaba de hoje, então Jesus acaba de falar que ele é o princípio, mas ainda é o fim. Mas a hora que nós vamos analisar Mateus 24, nesse versículo 14, está mostrando então o que está acontecendo, que está mostrando então agora fim já chega. Nesse versículo 14, Mateus 24, está falando o seguinte: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, Mateus, nesse capítulo 24, versículo 14, Jesus não dá sinais, Jesus acaba de falar, então, mas que o evangelho do reino está a ser pregado em todo o mundo, então, mas também o fim. Então, esse é um sinal que o evangelho do reino, horas que se avança, o evangelho da palavra de Deus, horas que se avança para todo o recanto do mundo, então, está mostrando que fim se está chegando. E quando já alcança todo o mundo, então, acaba de falar, mas lá agora também o fim. Guerras, terremotos, pestilências, maremotos, é tudo que é algo que te mostra que Jesus está às portas. Mas quando o evangelho do reino já atinge todo mundo, então, queridos, lá também o fim. E às vezes a pessoa pode falar, mas será que o evangelho do reino já chega a todos os lugares? Queridos, falta pouquinho. Naqueles lugares que é conhecido como Janela dos 40, que é o lugar mais difícil do evangelho entra, então, queridos, já estão missionários naqueles lugares, te leva a palavra de Deus. E hoje, através de internet, através de tecnologia, o evangelho de Deus alcança a cada coração, a cada recanto do mundo. Então, está mostrando, então, queridos, mas que fim se chega, porque a hora que esse evangelho já alcança a cada país, a cada recanto do mundo, então, queridos, fim está bem. E que esse processo ia ser em andamento. Que os lugares que é mais difícil de pessoas para pregar o evangelho, pessoas já estão missionários, já entram naqueles lugares, te leva a mensagem de Deus. Então, queridos, que as pessoas já estão a ser alcançadas. Então, o que quer dizer que fim se aproxima? É por isso que, na hora que não vai para o livro de Apocalipse 14, nesse versículo 6 a 7, está falando, és anjo, sei com grande voz, és evangelista, és mensageiro de Deus, sei com grande voz está prego o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo, está falando com grande voz. Nós teme a Deus, nós guarda os mandamentos. Nós teme a Deus, nós adora aquele que faz céu, terra e mar e fonte das águas. Então, queridos, o evangelho do reino tem que ser pregado em todo o mundo e que lá está marca fim. Está marca fim. E Simão Flanhos, naqueles lugares que o evangelho que se chegava, o evangelho hoje está a ser alcançado através de missionários que já começam a entrar naqueles lugares e também através da tecnologia. Então, para que não é mais o evangelho do reino está a ser pregado em todo o mundo e fim está a chegar. Mas, queridos, esse evangelho que tem que ser pregado é o evangelho verdadeiro. Porque hoje muitos têm saído, têm pregado um evangelho que é o verdadeiro evangelho.
Então é por isso que não tem que tomar seu cuidado, porque quando Jesus está falando de sinal, ele fala de mais um sinal, que logo na primeira coisa, primeiro algo que fala com os discípulos é falar o seguinte, na Mateus 24, nesse versículo 4, acaba de falar o seguinte, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então, esse é mais um sinal que Jesus acaba de mostrar. Nós toma cuidado, porque o evangelho do reino tem que chegar a todo mundo para fim pode bem. Mas, nós toma cuidado porque tem outras pessoas que também com falso evangelho, para que pode enganar nós, para que quando o fim bem, nós pode ser achado em falta, para que nós perde a salvação. Então, a primeira coisa que Jesus acaba de falar, Jesus fala, nós cuidado para que ninguém que engana nós. E horas que não vai para o versículo 24, ele acaba de falar, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ele está falando o seguinte ainda, operadores e operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, acaba de chamar a atenção para não cuidar, porque também pessoas podem enganar. É chamando para que não tome atenção, porque também falsos profetas e falsos cristos que te fazem seus sinais de maravilhas que, se possível, eles te enganam até os próprios escolhidos. Então, queridos, Deus está alertando para que não tome cuidado, porque tem pessoas que também com um falso evangelho para que tentam enganar, para que tentam afastar do caminho de Deus. Falsos mestres, falsos profetas, essa mensagem é mensagem que vem de Deus. Mas, assim como o livro de Pedro, assim como o apóstolo Pedro fala, tem alguns que pegam a palavra de Deus, torce para que pode enganar pessoas, leva pessoas à perdição, para que ele também perde junto com as pessoas. Então, queridos, ali, no acaba de Deus está chamando a atenção no cuidado. É um dos sinais, porque também falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas também tentam enganar a pessoas nos últimos dias. Então é por isso que acaba de chamar a atenção. É para nós cuidar, porque essa faz grandes sinais e maravilhas. E aqui no bem na Mateus, nesse capítulo 7, navega comigo até Mateus, nesse capítulo 7, nesse versículo 15, e depois no versículo 21 a 24, está falando o seguinte. Versículo 15 de Mateus, capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nós cuidado, porque está bem de uma forma mansa, assim como uma ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Está bem com a Bíblia na mão, está torce, está enganado. Quando você com a Bíblia na mão, está falando não, que ela é de Deus. Não, essa está falando de Deus, então quer dizer que é povo de Deus. Não, queridos. Ora, se que não vai para o livro de Mateus, lá na Mateus mesmo, nesse capítulo 7, versículo 21 a 24, ele continua a falar o seguinte: nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, queridos, acaba de plano, é que bem com a Bíblia na mão que mostra a lei de Deus. É que fala no nome de Jesus que mostra a lei de Deus. Mas ali, acaba de falar, queridos, mas que tinha naquele dia, está falando, Senhor, no nome de um expulsa demônio. No nome de um fazer milagres. Queridos, milagres é que é evidência de que aquela pessoa é bem no nome de Jesus. Milagres é que é evidência de que aquele povo, ele é povo de Deus. Porque acaba de falar ali, mas que falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, operam milagres, operam sinais, expulsa demônio. Então, queridos, que ela te mostra aquela igreja, que te mostra aquele povo, que te mostra aquela pessoa, ele é bem no nome de Jesus. Não. É por isso que acaba de falar ali, mas Jesus está falando naquele dia, afasta de mim, porque nunca consciência. Porque nós praticamos iniquidade. E coisa que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus, desobediência à lei de Deus. É por isso que no versículo 21 acaba de falar, mas nem tudo aquele que está falando Senhor, Senhor, que te entra no reino do céu. Mas sim aquele que te faz vontade de minha Pai que está no céu. Aquele que te sigue assim como está na palavra de Deus, é aquele que te entra no reino do céu. E horas que não vai ainda para o livro de Pedro, horas que não navega até o livro de 2 de Pedro, nesse capítulo 2, querido. 2 de Pedro, nesse capítulo 2, versículo 1, ele acaba falando o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão
dissimulação, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Então, queridos, acaba de falar, mas assim como surge no passado falsos profetas, horas que no meio país Isaías, no capítulo 9, versículo 16, acaba de falar, mas surgem falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas que te enganam o povo. E por isso que ali, Pedro acaba de lembrar o povo daquilo que acontece no passado. E acontece no passado, ainda continua a acontecer até a volta de Jesus. Então, Isaías 9, versículo 16, falava de falsos mestres, falsos líderes que também enganam o povo, assim como Isaías estava falando, assim como já tinha no meio do povo no passado, também tem no meio de cada um de nós. E o livro de Romanos, nesse capítulo 1, versículo 25, Romanos 1, 25, apóstolo Paulo acaba de falar, mas que esta transforma a verdade de Deus em mentira. Esta transforma a verdade de Deus em mentira. Esta começa a a palavra de Deus, esta torce e engana pessoas, leva pessoas a fazer algo que é segundo a vontade de Deus. E que ela já tinha acontecido, Daniel já tinha profetizado que ela mata aconteceu na Daniel 7, 25. É flama que te cuida e muda, te joga a verdade de Deus por terra, te cuida e muda a lei, tempos e lei. E te cuida, muda a palavra de Deus, queridos. Não vivendo segundo aquilo que Deus manda, mas esta passa te ensina mandamentos, que é mandamentos do homem. Então, no passado que ela já tinha acontecido, e hoje também, continua a acontecer até a volta de Jesus, onde Jesus também coloca um fim. E horas que não vai para o livro de Marcos, nesse capítulo 7, navega comigo até o livro de Marcos, nesse capítulo 7, versículo 7, e no talé também até versículo 13, está falando o seguinte: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E horas que não vai para o versículo 13, está acabando falando, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmo transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então acaba de falando, mas que pessoal dizer, em vão, na seita, em vão, nós está adorando, ensina doutrina que é doutrina de homem, preceitos de homem. E nossa negligência, aquele que é mandamento de Deus, para que nós guarda a tradição de homem. Então, esses falsos profetas estão ensinando a renúncia àquilo que é de Deus, a renúncia ao mandamento de Deus, a renúncia à lei de Deus, para que não guarda a lei de homem. E não também tem textos mais para frente, estudo mais para frente, que também mostrando sobre qual que é o mandamento de Deus, e não também mostra que ainda está em vigor. E inimigo, queridos, Satan luta para que esse mandamento seja tirado, para que pode implementar mandamentos de homem, tradição. E por isso que hoje não estou a falar sobre tradição das igrejas, tradição de homem e não aquilo que Deus tinha ensinado. Então, Pedro ali, na Marcos, no capítulo 7, versículo 13, está invalida que lei de Deus para que se coloca sua própria tradição. Então, queridos, a palavra de Deus é bem clara. Aquele que é de Deus, livro de Isaías, nesse capítulo 8, versículo 20, está falando o seguinte, mas tem que falar o seguinte, a lei, de acordo com a lei e ao testemunho, se eles não falaram desta maneira, jamais verão a alva. Então, aquele que é verdadeiro servo de Deus, verdadeiro mestre de Deus, verdadeiro profeta de Deus, tem que falar segundo a lei e ao testemunho. Tem que seguir segundo aquilo que está na lei de Deus e também o testemunho da palavra de Deus, queridos. Então, ali está bem claro, se esse fala segundo a lei e o testemunho, nunca esse hoje a alva, esse consegue encontra a salvação. E Apocalipse, nesse capítulo 12, versículo 17, acaba de relembrando aquilo que Isaías tinha falado em Isaías 8, versículo 20. Está falando o seguinte, não navega até o livro de Apocalipse, nesse capítulo 12, versículo 17. Não lembra, acaba de falar ao lei e ao testemunho. Não é que está falando ali no versículo 17 de Apocalipse 12. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Então, queridos, acaba de falar ali aquilo que tinha falado lá em Isaías 8, nesse versículo 20,
A lei e o testemunho, se essa fala assim, esse é de Deus, nunca essa odia a salvação. Apocalipse 12, nesse versículo 17, acaba de falar, mas que o dragão, que é a antiga serpente, diabo, Satanás, então ele persegue a mulher que é conhecida. O Apocalipse está apresentando duas mulheres, que é a mulher prostituta que te apresenta a falsa igreja, e que o outro é a mulher vestida do sol e de lua, que te representa a igreja de Deus. E Paulo acaba de falar para nos preparar, me está preparando como noiva para nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, acaba de falar ali, queridos, mas que esse que foi perseguido, que esse restante descendente, que esse que guarda os mandamentos de Deus, a lei, e aquele que tem testemunho de Jesus, a lei e ao testemunho, relembrando-nos aquilo que estava lá no Antigo Testamento. Então, queridos, para que um profeta, para que um mestre, para que um ensinador, e para que uma pessoa que está falando, ele é servo de Deus, é ser servo de Deus, é milagre. É milagre. Mas, queridos, ele tem que andar assim como aquilo que está ensinado na palavra de Deus. Ele tem que andar como a lei ao testemunho. Porque acaba falando ali, porque ele vai fazer guerra contra o restante de sua descendência. Aquele que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho. Relembrando-nos aquilo que Deus já tinha falado lá no Antigo Testamento. E João, nesse capítulo 7, versículo 17, João 7, 17, ele acaba falando, se você crê com a vontade de Deus, mas você tem que dizer, Job, doutrina que te ensina é de acordo com a palavra de Deus. Você tem que analisar se aquela doutrina que você te ensina é doutrina de Deus ou se vem de Ele mesmo. Porque a palavra de Deus, queridos, é puro. Abre conosco o último texto que está no livro de Provérbios, nesse capítulo 30. Provérbios, nesse capítulo 30, nesse versículo 5 a 6, o último texto, onde ele está falando algo também muitíssimo interessante. Provérbios, versículo 30, capítulo 30, não navega até lá, nesse versículo 5 a 6 está falando o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, ele é o escudo para os que nele confiam. Não acrescenteis as palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, queridos, a palavra de Deus é aquele que está mostrando, qual que é a verdadeira doutrina de Deus. Então não tem que testar que os falsos profetas, não tem que testar qualquer pessoa que chega a nós se realmente ensina que essa te ensina é de acordo com a palavra de Deus. Não lembra, aquele que está entrando no reino do céu é aquele que está fazendo a vontade de Deus. Falsos profetas te ensinam algo contrário à palavra de Deus. Então acaba falando, a palavra de Deus é puro, ele é escudo. Então, queridos, quem aqui acrescenta algo em cima da palavra de Deus? Não sabemos hoje no estudo mais para frente, mas que acrescentado algo. Então, mas que as pessoas estão ser repreendidas para Deus e está ser achado como mentiroso. E aquele que será achado como mentiroso, Apocalipse 22, versículo 16 a 19, é acaba falando, mas pessoas que acrescentam algo, mas tudo que é praga, que está contido no livro do Apocalipse, materiais sobre isso. E mas aquele que traz algo de palavra de Deus, mas se nome está ser tirado do livro da vida. Então, queridos, não pega na palavra de Deus, porque falsos profetas só também para que bem engana pessoas, para que traz pessoas de caminho de Deus. Mas que me conhece, não pode examinar a Escritura para que nunca seja enganado. E mais para frente, nas outras mensagens, não também fala sobre algo que ser mudado e algo que ser tirado. E você analisa bom mesmo doutrinas que a Bíblia te ensina, que hoje pessoas se te ensinam de forma diferente. Nesse momento, eu quero convidar o que não faz uma oração e que nós, Deus, pode seja conosco. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te habitante do céu, Senhor, muitíssimo obrigado por vida e saúde, por proteção e por tudo que o tem feito para nós. Obrigado, Pai, por que o alertando, mas que tem um falso profeta que está bem enganado, que querem confundir. Mas para que nós não pega na palavra nenhuma, porque Ele é puro, Ele é escudo para proteger tudo aquilo que nele confia e está guiando na verdade. Obrigado, Senhor, porque eu tenho alertado que as pessoas que estão na casa nesse momento, estou vendo esse trabalho ou na viagem, que pode estudar a palavra de Deus e que quando eu voltar no reino do céu, de junto, não vamos morar com Deus na eternidade. Obrigado por tudo, Senhor. Três vezes em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, examine a Escritura, para que assim nunca seja enganado. Que Deus te abençoe a família. Em nome de Cristo Jesus. Amém.